recapitular aqui para sair na gravação. Então, o COLARE é o envio das informações e anexos para o TCM, né? É a prestação de contas, que até 2019 era feita via arquivo TXT no analisador, junto com o balancete contábil, e a partir de 2019 começou a ser enviado via COLARE, tá? Aí, ele se divide em procedimentos licitatórios. Esse procedimento licitatório, seja ele um pregão, um convite ou uma tomada de preço, as modalidades lá da Lei 866 e 10.520 vão vir como fase 1 e fase 2. As dispensas têm e inegibilidades, né, que entre os credenciamentos é uma fase só, e a adesão também é uma fase só. Após eu enviar essa licitação, esse procedimento licitatório, seja ele qual for, eu tenho que mandar o contrato ou o substitutivo do contrato, que é aquilo que formalizou o contrato. Então, no caso de registro de preço, que não formaliza o contrato, eu tenho que mandar o empenho. Então, a gente padronizou no sistema que o substitutivo do contrato aqui é o empenho. Então, sempre que tiver um empenho para aquele procedimento, ele precisa ser enviado ao COLARE, tá? Então, fiz uma dispensa, não vai fazer contrato, porque é uma coisa abaixo do limite, é uma entrega pontual, eu não preciso fazer o contrato, mas eu preciso fazer o empenho dessa dispensa. Eu empenho ela e mando esse empenho na fase de contratos iniciais, tá? A gente vai detalhar isso passo a passo aqui no sistema. A adesão, ela é uma fase separada também, tá? Mas ela segue a mesma lógica aqui da licitação fase 1 e fase 2. É como se fosse, depois que eu concluir todo o meu processo, eu faço o envio. Basicamente é isso. E a gente vai falar também da atualização, quando eu fiz o envio, porém não homologuei, certo? E a retificação após a homologação. Então, eu faço o envio, homologo, alguma coisa ficou incorreta ou precisa de atualização, eu faço a retificação desse envio, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui no sistema já. Depois eu mando aí para vocês esse documento, tá? Os vídeos do COLARE também a gente tem gravado, assim que a gente começou a envio do COLARE, a gente tem no nosso site de treinamentos aqui todos os vídeos, tá? De todas as fases. Também ficam lá disponíveis, aí separadinho por cada fase. Mas eu vou mostrar aqui também passo a passo. treinamentos.megasoft.com.br, tá? Então, a gente, quando entra na página de treinamentos, a gente consegue ver os treinamentos que estão online, entrar num grupo de treinamento, caso queira pedir algum treinamento, e aqui em gestão de compras, a gente vê os treinamentos que foram gravados para compras. Então, tem do almoxarifado, do frota, do COLARE, e aqui os gravados, né? Então, tem de dispensa, licitação, visão geral do sistema, estão aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, iniciei aqui no meu sistema. Tudo que eu cadastro, então eu cadastrei uma licitação. A hora que eu salvo, ela vai para a tela do COLARE. Salvei um contrato, ele vai para a tela do COLARE. Salvei um empenho, se ele atender às condições, aí o empenho tem um detalhezinho lá que eu vou mostrar, ele vai para a tela do COLARE. Então, onde que fica essa tela do COLARE? Fica aqui em licitação, outros, gerar arquivo TCM COLARE, tá? Então, essa é a tela do COLARE. O que ocorre? Ele é dividido nas fases, conforme eu mostrei lá no documento. Então, fase 1 e fase 2, que vai ser, por exemplo, um pregão. Ele vai ter a fase 1, que é a abertura, a publicação do edital. Fase 2, depois de homologado, eu preciso mandar o resultado, né, que seria a ata. Aí a dispensa e inegibilidade e o decreto regulamentador, o contrato inicial, contrato aditivo, contrato rescisão, situação do procedimento, caso eu queira cancelar uma licitação,
prorrogar, alguma coisa assim, eu tenho esse layout de situação do procedimento. E a adesão também, que é um layout semelhante aqui ao da dispensa. Tá? Então, vamos lá. Vou logar aqui em 2020, porque não tem nenhum registro cadastrado aqui em 2021 ainda. Mas o procedimento tanto faz ser 2020, 2021, é a mesma coisa. Então, primeira coisa, quando eu entro aqui na minha tela do Colar, ele vai mostrar aqui para mim a quantidade de registros que precisam ser enviados. Tá? Então, aqui na fase 1 eu tenho 2, na fase 2 eu tenho 3, dispensa aqui eu tenho 413 dispensas para serem enviadas, contrato 180. Aí isso aqui é um banco de teste, tá? Geralmente é menos a quantidade, assim, que o pessoal já vai cadastrando e enviando. Então, vou começar pelo envio da fase 1. Então, vou abrir aqui minha fase 1. Se eu quiser verificar o que é isso aqui, esse código aqui refere-se à licitação, tá? Então, se for na fase de contratos, o código refere-se ao contrato ou ao empenho. Então, eu vou enviar esse registro aqui, vou ver o que ele é. Clico no link aqui, o sistema abre aqui para minha tela. Então, ó, é um convite para obras em engenharia, tá? Que já está como homologado. Então, aqui eu já consigo enviar a fase 1 e a fase 2. Se eu só tivesse feito a abertura, ou seja, só publicado o edital, eu já consigo enviar a fase 1, tá? Então, a fase 1 já precisa ser enviada no momento da publicação do edital. Vou colocar aqui no documento, só voltando aqui no documento. Os prazos do envio é 3 dias após a publicação ou ato. Tá? Então, por exemplo, eu publiquei meu edital, eu tenho 3 dias para mandar ele para o Colário. Eu fiz minha homologação, eu tenho 3 dias para mandar ela para o Colário. Eu firmei um contrato e publiquei esse contrato, eu tenho 3 dias para mandar ele para o Colário. Tá? Então, o prazo é bem enxuto, 3 dias. Então, vamos lá. Então, é nosso convite, né, aqui. Vou mandar aqui, selecionar ele e vou clicar em enviar. Ele vai me pedir o certificado digital. Vou clicar aqui em OK. Ele vai me pedir a representação para o envio. Aí, de acordo com essa representação, é cadastrada lá no TCM. Então, quem ainda não tem esse cadastro de representação, tem que pedir isso junto ao TCM, tá? Então, o gestor ou o responsável do município tem que fazer esse cadastro lá no tribunal. Então, vou clicar em confirmar. Quando eu clicar aqui em confirmar, o sistema vai começar a fazer as validações. A primeira validação que ele faz é a falta de anexo. Então, assim, ó, faltam anexar os documentos assinados digitalmente. Clique no link destacado para acessar o registro. Então, o link destacado que ele fala é esse em azul aqui. Tá? Então, o que ele está falando para mim aqui? Olha, lá no seu cadastro de edital, está faltando você vincular a certidão de publicação e o seu próprio edital, ou carta convite, quando for convite. Tá? Então, está faltando vincular essas coisas aqui no seu cadastro de edital. Então, eu vou clicar aqui para cadastrar. Então, clico no link, ele vai abrir para mim meu cadastro de edital. E ele abriu uma nova aba aqui. Ó. Então, ele trouxe o cadastro de edital aqui para mim. Ele falou que estava faltando anexar. Então, não é dado que está faltando, é anexo. Vou aqui em anexos. Clico em incluir novo. E vou escolher o meu anexo. Então, voltando aqui na outra aba, o que ele falou para mim? Ó, tá faltando a certidão e o edital. Então, vou aqui incluir. Vou buscar aqui no meu computador os meus arquivos. Então, vou pegar algum arquivo aqui. Aí vocês iriam pegar o arquivo correspondente, né? Ó, esse aqui é o meu edital. Vou informar aqui a descrição. Edital 001/2021, por exemplo. Marco ele aqui para ir para o portal
e clico no ação para gravar. Importante não trocar esse título, tá, pessoal? Porque esse título aqui é o nome do arquivo mesmo. Então, não troque esse título, só mude aqui a descrição. Vou gravar e clicar em salvar. Então, ele dá o aviso que foi salvo com sucesso. Vou incluir também minha publicação. Então, vou clicar aqui no botão de upload, escolher meu arquivo, o tipo é a publicação e a descrição, publicação. Aí pode ser a certidão de publicação do sistema, pode ser a página lá do Diário Oficial onde foi publicada, eu salvo em PDF e anexo aqui. Tá? Marco para ir para o portal e clico em salvar. Então, incluí meus 2 anexos. Se eu quiser incluir mais alguma coisa diferente disso para publicar no portal, porque isso aqui é o exigido do Colari, esses 2. Mas para o portal da transparência pede-se outras coisas, tá? Ontem a gente fez um treinamento de portal que vai ser disponibilizado também. Depois, se vocês quiserem, pode assistir. Mas se eu quisesse incluir alguma outra coisa, tem um tipo outros aqui. Aí eu poderia estar incluindo outras coisas aqui, tá? Então, vou salvar. E vou marcar meus arquivos aqui e vou assinar digitalmente. Então, ele pede o certificado, clico em assinar. Ele vai processar o arquivo e assinou. Aí, quando ele assina, ele coloca aqui a assinatura digital do documento, o nome do certificado digital. Então, foi assinado meu arquivo, tá? Feito isso, eu vou fechar aqui, porque ele abriu em uma nova aba, né? Então, eu posso já fechar essa aba aqui. Então, ele tinha me dado o aviso, né? Falta anexar os documentos, certidão e edital. No cadastro de edital, eu fiz o anexo. Então, vou clicar para enviar de novo. Então, estou aqui na tela do Colari, na fase 1. Clicar para enviar novamente. Ele vai pedir as próximas informações. Então, aqui ele já até enviou. Então, o que essa licitação aqui o pessoal já fez no momento do cadastro? Quando eu cadastrei ela, eu vim aqui e adicionei os dados da minha abertura normal, né? O lote com os itens, o responsável do parecer e a minha dotação, tá? Então, isso aqui no momento do cadastro da abertura, eu já adicionando, não vai me dar mensagem nenhuma lá no Colari. Eu vou remover aqui essas informações para vocês verem como que aparece a mensagem. Então, vou remover aqui o parecer e vou remover a dotação. Tá? Vou colocar lá meu registro para poder ficar como estivesse fazendo um envio pela primeira vez. Então, vamos lá. Lá na minha tela do Colari, então, licitação, outros, gerar arquivo Colari, está aqui ele aqui. Então, o que a gente fez? Primeiro passo, anexou os anexos. Vou clicar para enviar. Clicar em, vai dar o segundo aviso. É necessário adicionar um parecer que não seja do tipo controle interno. Então, na minha fase 1, ele pede um parecer técnico ou um parecer jurídico, tá? Então, a gente precisa adicionar esse parecer. Então, primeira coisa. Vou até atualizando aqui o documento. Então, licitação fase 1. Anexos. Certidão de publicação e edital. Dados. Os dados de abertura normal, né? Responsável do parecer e dotação orçamentária.
Então, vamos lá. Então, ele acusou o parecer. Vou fechar, vou clicar aqui no link para abrir minha licitação. Então, vou aqui na minha aba de parecer. Vou adicionar o parecer. Aqui, no caso, é o responsável do parecer. Tá? Novo, vou informar o tipo, se é um parecer técnico de engenharia, de algum engenheiro, né? Se é um parecer jurídico referente ao edital, se é um parecer jurídico referente ao julgamento, se é um jurídico referente a algum assunto geral, geralmente é esse jurídico outros aqui. A data do parecer. E quem que é a pessoa responsável do parecer. Então, tem que ser pessoa física, tá? No layout lá, por exemplo, tem prefeituras que contratam uma empresa, né, para prestar essa assessoria jurídica. Mas aqui no layout ele pede especificamente quem que é a pessoa física que responde por essa empresa, tá? Então, não tem como colocar CNPJ. Vou colocar aqui um responsável qualquer e vou salvar. Ele vai me dar um aviso de registro cadastrado com sucesso. Tá? Então, adicionei meu parecer, vou voltar e voltar novamente para voltar para a tela do colar. Vou selecionar para enviar e clico para enviar. Ele vai fazer a próxima validação. Ó. É obrigatório informar a dotação orçamentária. Então, vou voltar aqui na minha licitação e adicionar a dotação orçamentária. Adicionar a dotação. Vou buscar aqui as dotações que o contador passou, que vai fazer parte desse procedimento licitatório, né? Então tem lá no edital, lá no termo de dispensa, tem a dotação, né? Então o contador informa essas dotações, a gente adiciona elas aqui. Tá? Então lá nesse documento do contador, ele me fala qual que era o saldo da fonte, então adiciona aqui o saldo da fonte, e qual o saldo que eu vou utilizar para esse procedimento licitatório, para essa licitação. Tá? Vou adicionar. Então, eu já adicionei minha dotação, poderia adicionar mais de uma, tá? Não precisa ser só uma. Então, é um pregão ou uma licitação que vai atender todos os órgãos ou várias secretarias, eu posso adicionar as dotações de cada secretaria aqui, sem problemas, tá? Eu posso só ir adicionando dotações aqui, que o sistema já vai incluindo. Vou adicionar só uma. Vou voltar para a tela do Colare e vou marcar para enviar. Seleciono minha representação e clico para fazer o envio. Então, ele me deu que foi enviado, certo? Então, essa é a parte do envio da fase 1. Então, só recapitulando aqui com vocês, na fase 1, ele vai me pedir o PDF, né? Os anexos em PDF da certidão de publicação e edital, tá? E tem uma restrição no tribunal, que é o tamanho do arquivo, é 10 megabytes, tá? Então, não pode ser igual. Às vezes tem um edital, vocês vão escanear esse edital, ele tem que ter no máximo 10 megabytes. Então, cuidado na hora de escanear, tá? Pode pegar o documento lá do próprio Word, salvar em PDF e anexar. Não precisa ser escaneado, não, tá? Então, tem essa restrição. Então, ele vai pedir esses anexos e os dados de abertura normal, que a gente faz o cadastro lá do lote, item, preenche os dados, né? E o responsável do parecer e a dotação. Isso aqui, geralmente, a gente já faz no momento que a gente está cadastrando a abertura. Então, quando eu chegar aqui na tela do colar e marcar para enviar, ele já vai dar a mensagem de enviado direto. Porque eu já vou ter adicionado os anexos, o parecer e a dotação. Aqui eu estou só exemplificando para vocês. Vamos lá para a fase 2. Então, eu fiz o envio da fase 2, da fase 1, correu o prazo, chegou no dia da sessão, julguei minha sessão, passou o prazo de recurso, fiz minha adjudicação e homologação. Quando eu faço a homologação, eu tenho prazo de 3 dias para enviar para o colar, a fase 2. Tá? Então, ele vai estar aqui. Quando eu cadastrar minha homologação, ele insere aqui a fase 2 para mim. Vou marcar aqui para enviar minha fase 2.
confirmar. Ó, mesma coisa, mesmo padrão. Então, todas as fases têm esse padrão. Falta anexar os documentos assinados digitalmente. O que está faltando? Ó, na minha licitação, está faltando anexar a ata. Tá? Então, vou clicar no link. Venho aqui em anexos. E vou incluir minha ata. Então, incluir novo. Escolho aqui o arquivo em PDF. Mesma coisa, tem que tomar o cuidado com o tamanho do arquivo, né? Porque a ata às vezes fica um pouco extensa, então tomar cuidado com esse tamanho do arquivo também. Escolho aqui o tipo, se é ata completa, se é ata só da abertura, se é uma ata de registro de preço. Geralmente é a ata completa que se envia. Então, colocar aqui a ata e a descrição, ata da sessão. Marco aqui para ir para o portal, gravo no Ações e clico em salvar. E vou selecionar para assinar digitalmente. Clique em assinar. Então, ele deu a mensagem que foi assinado com sucesso. Vou fechar a aba e vou fechar a mensagem. Vou clicar para enviar de novo. Seleciono a representação. E ele deu que foi enviado. Então, essa é a fase de licitação. Fase 1 e fase 2. Que seriam os pregões, convites, tomada de preço. Tá? Quando a gente faz esse envio, o que ocorre? Ele vai lá para o Colare, né? Então, no tribunal, vou abrir aqui para vocês. No caso meu aqui é testes. Então, aqui, quando a gente faz o envio, ele vai para o Colare, para essa parte aqui do Colare Envios. Eu acesso com o meu certificado digital e aqui eu consigo ver os envios que foram feitos. Então, está aqui, ó, minha licitação fase 1 e minha licitação fase 2, certo? Aí ela está com status de não homologado. A gente está terminando de testar a tarefa para poder homologar por dentro do Mega, tá? Mas aqui é bem simples de homologar também, mas a gente está terminando de testar para homologar por dentro do Mega. Vai ficar igual o envio, você vai marcar e mandar enviar para homologar. Mas aqui, ó, então ele está não homologar. Eu clicando no registro, ele me dá as opções aqui de eu verificar os dados que foram enviados. Então é sempre bom verificar, ver se não tem nenhuma inconsistência, tá? Ele vai gerar o PDF aqui, então ele tem todos os dados aqui que foram enviados. Ó. Então, a licitação fase 1, a data da sessão, o objeto, tudo aqui que foi enviado. Os responsáveis, os itens, está tudo aqui. O anexo ó, do edital. Então, tem esse PDF aqui do tribunal. E tem também o recibo de homologação. Então, visualizar dados do recibo. Ó, recibo validado com sucesso, porém ele está não homologado. O tribunal só entende a entrega como feita depois de homologar o registro. Então, assim, confiram, né, os primeiros aí, ver se está ok, se não está tendo nenhuma inconsistência, pelo menos, e depois homologue. Porque depois de homologar, a gente consegue mandar de novo? Consegue, só que aí é um pouquinho mais trabalhoso. A gente tem que fazer um pedido de retificação, homologar esse pedido de retificação, enviar novamente os dados atualizados e homologar novamente os dados. Tá? Então, confira antes de homologar para ver se está tudo ok. Então, vou homologar aqui meus registros. Tá? É só selecionar e clicar aqui no botão homologar. Ele vai pedir para assinar digitalmente, seleciono o certificado e mando assinar. Então, assinado com sucesso, aí ele muda o status para homologado. Tá? Vou homologar também minha fase 2, seleciono o registro, mando homologar. Assinar digitalmente e vou assinar. Certo? Então, depois de enviar lá no Mega, por enquanto a gente tem que verificar aqui se já vai estar os não homologados e homologar, tá?
É sempre bom vocês terem costume com essa página aqui, porque ela te dá tudo que não está homologado, te dá o recibo, te dá os dados enviados. Tá? Então, eu vou colocar o link dela também lá naquele documento. Então, a gente viu a fase 1 e fase 2. A dispensa, então, por exemplo, não é um pregão, não é uma tomada de preço, é uma dispensa. A dispensa segue a mesma lógica. Tá? Então, vou pegar uma dispensa aqui. Então, essa dispensa aqui, por exemplo, vou marcar ela aqui para poder enviar. Ele vai seguir aquela mesma lógica. Ó, falta o anexo, aí qual o anexo? Certidão de publicação. Aonde? Na minha licitação. Clico no link e vou anexar aqui o botão anexos, o meu PDF da publicação. No caso da dispensa, para o colar é só esse PDF que precisa, tá? Aí para o portal tem que publicar a dispensa na íntegra, o tempo de dispensa, tudo certinho. Mas para o colar é só a certidão de publicação. Então, do tipo certidão de publicação, que ele me pediu, e o texto. Marco para ir para o portal e assino digitalmente. Então, foi assinado. Vou fechar aqui e pedir para enviar novamente. Então, ó, acusou o problema do parecer, tá vendo? Ó, dispensa na elegibilidade, campo, parecer. Array é muito curto, deve ter pelo menos um elemento. Então, sempre que der essas mensagens aqui, vocês têm que olhar para o campo. Então, aqui ele está falando que está faltando o parecer. Tá? Essa mensagem retorna diretamente do tribunal. Tá? A única validação que a gente faz aqui dentro do Mega é o dos anexos. Os dados que estão sendo enviados, se estão de acordo, se está faltando alguma informação, o tribunal que retorna essa mensagem. Então, está falando que está faltando o parecer. Aí, mesma coisa lá da licitação. Adiciono aqui o responsável do parecer, informo o tipo, a data, e busco aqui a pessoa responsável. Tá? Adiciono ela. Ele também vai me cobrar a dotação, que aqui está 100. Então, sabendo disso, eu já vou adicionar. Adicionar a dotação. Escolho a ficha aqui. Aí essa ficha vai estar lá, informada para vocês certinho no processo. Tá? E o saldo da fonte. E o valor que vai ser utilizado. Esse valor que vai ser utilizado, ele carrega por padrão o valor estimado do lote, tá? Vou adicionar e vou voltar para a tela do colar. Seleciono novamente meu registro, clico em enviar. Então foi enviado. Quando eu envio, o que acontece? Ele vem aqui para a tela de envios do tribunal. Então está aqui ela, dispensa inegibilidade. Mesma coisa, seleciono e mando homologar. Assinar digitalmente. Clico para assinar. Então, foi homologado. Então, esse é a parte de envio de licitação, aí seja ela qualquer modalidade, né? Se fosse uma adesão, ela estaria aqui na fase de adesão e iria te cobrar as mesmas coisas. Parecer, dotação e anexos. Aí, no caso da adesão, ele perde o termo de adesão e a ata de adesão. Feito isso, pessoal, então assim, ó, o colar, ele funciona como a realidade do processo aí, né? Então, assim, eu faço um procedimento licitatório, posteriormente eu tenho que contratar esse serviço. Por meio de quê? Por meio de um contrato ou de um empenho. Aí, ele vai dar início a essa fase inicial. Então, fiz uma dispensa, eu tenho que enviar o contrato ou substitutivo, que é o empenho. Homologuei uma licitação, eu tenho que enviar o contrato ou o substitutivo, tá? Então, próxima parte aqui seria enviar esse contrato.
Eu vou cadastrar um contrato aqui. Se não for vocês que cadastram os contratos, orienta o pessoal depois, tá? Então, eu vou pegar aquela licitação que a gente enviou, a fase 2 dela, e vou verificar qual empresa que foi homologada. Então, vou abrir aqui a homologação daquela licitação que a gente enviou. Então, foi homologada essa empresa aqui, tá? O que ocorre? Eu vou deixar aberto aqui, vou duplicar a guia. A empresa ganhou o certame, eu preciso contratar ela. Então, igual eu falei, se for formalizar um contrato, a gente vai mandar o contrato inicial. Se não for, a gente vai mandar o empenho. Aí, quais os casos que eu posso mandar o empenho? Quando eu vou substituir o contrato pelo empenho, que seriam na registro de preço ou nessas dispensas, que aí eu não preciso fazer um contrato, posso fazer só o empenho, tá? Então, eu vou mostrar aqui. Então, aqui em solicitação ou aqui no balancete tem um cadastro de contrato. Vou aqui em solicitação, principais, contrato. Vou dar um novo para cadastrar meu contrato aqui, informar os dados dele, unidade, o número do contrato, o fiscal do contrato, o tipo de contrato e qual que é o fornecedor. Então, deixa eu pegar esse fornecedor aqui. Esse fornecedor aqui, a descrição do contrato. Aí poderia pegar aqui o que está lá no objeto e tal. Colocar aqui na descrição. Coloca a data de firmatura aqui do meu contrato. Lembrando que eu estou em 2020 aqui. Né? Data de efetivação, que é quando a empresa vai começar a prestar o serviço. A data de publicação do contrato e a data final. Então, esse contrato vai ter vigência até final de 2021. O valor do contrato, de acordo aqui com a minha homologação. Tipo de formalização, tá? Então, aqui no caso, quando tem contrato, geralmente é instrumento de contrato. Aí aqui que é o importante, ó. Então, que esses dados aqui são os dados básicos do contrato. Aí aqui que vem a questão. Então, se eu tenho uma licitação feita para esse contrato, eu preciso vincular ela. Se eu não vincular, não dá certo eu enviar o Colari depois, tá? Então, eu vou clicar na lupa aqui e vou buscar aqui a minha licitação. Então, aqui traz as licitações que essa empresa já participou. Então, eu sei que é a última aqui, 4974, que é a 9 de 2020. Tá? Então, eu vinculei, ele já coloca o número e a modalidade. Já informa a natureza do objeto, de acordo com o que está lá na licitação. E vou colocar aqui só o assunto. Vou salvar. Então, tem que ficar claro que, independente de ser um contrato ou um empenho, eu tenho que vincular a licitação correta, tá? Porque depois, se eu não vincular, eu não consigo depois enviar o balancete lá do contabilidade e também não consigo enviar o Colari, porque quando eu salvo aqui, ele vai inserir para mim esse contrato lá na tela do envio. Tá? Aí, para eu enviar, ele busca bastante informação da licitação. Se ela não estiver vinculada, ele não vai achar essas informações. Então, vou voltar na tela do Colari. Meu contrato aqui é o código 879. Vou voltar aqui na tela do Colari. Licitação, outros, gerar arquivo TCM Colari. Na tela de contrato inicial, está aqui meu contrato 879. Tá vendo que tem uns que tem um número bem maior? Isso aqui provavelmente é empenho. Ó, é um empenho, tá vendo? E aqui, esses de número menor geralmente são os contratos. Aí o sistema já direciona para cada um, ó, cadastro de contrato.
Vou marcar aqui para enviar meu contrato. Então, o que eu fiz? Fiz minha licitação, julguei, homologuei, enviei ela para o Colari. Fiz o contrato daquele fornecedor. Vou mandar para o Colari também. Clicar para enviar, confirmar. Ó, mesma coisa, mesmo padrão. Falta anexar documentos assinados digitalmente. Então, foi aí, falta anexar para assinar digitalmente, vou anexar o contrato. Mesma coisa, clico aqui no link, ele vai abrir para mim o cadastro do contrato. Aí eu tenho que observar aqui o tipo. Então, estou falando que minha formalização é instrumento de contrato. Então, no meu anexo aqui, eu vou incluir o tipo instrumento de contrato. Tá? Então, vou buscar aqui meu termo de contrato. Meu termo de contrato aqui. Escolho o tipo instrumento de contrato e a descrição. Contrato 111 de 2021, ou de que se refere, contrato de fornecimento de combustíveis, contrato de prestação de serviço de obra, que ficar melhor para vocês. Vou gravar e assinar digitalmente. Então, mesmo padrão todas as fases do Colari seguem o mesmo padrão. Então, assinei, vou fechar aqui porque ele abriu uma nova aba. Vou voltar aqui para enviar meu contrato. Clico para enviar, confirmar. Foi enviado. Então, o contrato estando corretamente vinculado à licitação, a única coisa que eu preciso colocar nele é o PDF do termo de contrato. Mais nada. Tá? Então, foi enviado o meu contrato. Mesma coisa, ele vai vir aqui para o Colari e eu preciso homologar ele. Tá? Então, vamos lá. Aquela dispensa que a gente fez, vou pegar ela aqui também. Então, vou fechar esse contrato, vou abrir aquela dispensa que a gente fez. Licitação, principais, dispensa. Na verdade, vou abrir a adjudicação dela. Adjudicação, cá aqui não abri. Só para me pegar a empresa também. Seguinte, pessoal. Por que eu tenho que enviar o contrato ou substitutivo de contrato no caso da dispensa? Quando a gente mandou a dispensa aqui, se você for reparar no documento, nos dados enviados, o tribunal, nessa fase de dispensa, de credenciamento, ele não recebe nenhum dado do fornecedor, vencedor, ou que participou do processo. Vocês vão ver que tem aqui, os dados de abertura, a publicação e os itens e os responsáveis. Dotação, parecer, os anexos e a natureza do objeto. Então, não tem nenhuma informação referente ao fornecedor. Então, até esse momento aqui, o tribunal não sabe quem que vocês estão contratando. Por isso que precisa mandar ou o contrato ou o substitutivo, que é o empenho. Nesse caso da dispensa, geralmente se manda o empenho. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer um empenho para essa dispensa. Balancete, movimentos, empenho. Vou dar um novo, escolhi minha ficha orçamentária, aí né, para ficar uma coisa coerente, teria que ser a mesma ficha que foi informada lá no envio da dispensa, né, a mesma dotação. Vou escolher aqui o subelemento desse empenho. A fonte de recurso, a data do empenho, o número de processo, aqui é o preenchimento padrão do empenho. O valor e qual que é o fornecedor. Deixa eu pegar ele aqui. Aí aqui, observação. Orienta também o pessoal que cadastra empenho aí no município. Se fosse o caso
de eu empenhar aquele contrato que a gente fez anteriormente, eu tenho que vincular o contrato aqui, tá? Por quê? Quando eu vinculo o contrato aqui, eu não preciso enviar o empenho. Por quê? Porque eu já formalizei para o tribunal quem que é o meu fornecedor. Porém, se eu não vincular o contrato, o empenho aparece lá para eu enviar, porque o sistema não entende que tem um contrato para esse empenho, tá? Não sei se ficou claro aí, mas sim, se existe um contrato, toda vez que eu for fazer um empenho, eu tenho que vincular esse contrato, tá? Então, nesse caso nosso aqui não tem contrato, vou informar aqui, vou buscar aqui a minha licitação. Então, vou buscar aqui pelo meu fornecedor aqui. Tá aqui a minha dispensa. Ele pergunta se eu quero atualizar o histórico, vou clicar para confirmar, então ele já colocou aqui o histórico que está lá na minha dispensa, a justificativa e a razão da escolha do fornecedor. Então aqui eu escolho de que se trata, né? Se vai ter desconto de INSS aqui, nessa prestação de serviço, no caso aqui é aquisição, não tem, e a fundamentação legal aqui da minha dispensa. Vou salvar. Então ele salvou. Aí aqui, ó, ele inseriu o registro TCM. Então, ao final do empenho, ele insere o registro aqui do Colari para ser enviado, ó, pronto para enviar, certo? Se eu tivesse um contrato já com essa empresa, eu iria vincular o contrato aqui, ele não iria inserir o dado para ser enviado ao Colari. Por quê? Porque se eu tenho um contrato, eu preciso enviar o contrato. Nesse caso aqui, a gente está substituindo o contrato pelo empenho por ser uma dispensa. Tá? Vou voltar lá na tela para enviar. Então, o código aqui é 21600. Lá na tela do Colari, ele inseriu para mim, aqui na fase de contrato inicial, o substitutivo do contrato, né? Que é o empenho. Então, não formalizou o contrato, teve que formalizar o empenho. Ele também é enviado na fase de contrato inicial. Não tem uma fase de empenho lá no tribunal. Então, vou selecionar para enviar. Clico para enviar. Ó, mesma coisa, falta anexar a nota de empenho. Aqui no empenho a gente já fez uma melhoria para poder facilitar esse anexo. Então, clico aqui para poder abrir o cadastro de empenho. Vou clicar em imprimir. E tem a opção aqui, anexar ao GED. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nota de empenho e já anexar. Então, eu marco aqui as assinaturas, quem que assina e tal. Vou clicar em anexar ao GED. Ele vai gerar o PDF desse empenho, anexar ao sistema já. Então, ó, nota de empenho anexada com sucesso. Deseja assinar agora? Sim, quero assinar. Ele já está aqui o nosso empenho. Eu marco e clico para assinar digitalmente. Escolho o certificado e assino. Foi assinado, vou fechar aqui e vou enviar de novo. Clico para enviar. Clico para confirmar. Foi enviado, tá? Se eu for olhar lá do tribunal, olha como é que ele está aqui. Contrato inicial. Por quê? Porque ele formalizou essa contratação por meio de empenho. Então, não fez um contrato, não teve um instrumento de contrato. Teve só o substitutivo dele. Tem alguns casos lá da lei lá que fala que pode ser substituído o contrato por algum outro instrumento, tá? Então, foi enviado isso aqui. Aí eu iria homologar também. As outras fases aqui, pessoal, segue o mesmo padrão. Então, eu fiz aquele contrato, né? Aí o aditivo aqui, eu não aditivo o empenho, eu aditivo só o contrato. Aí eu fiz aquele contrato, venceu ou acabou o saldo, eu vou cadastrar um aditivo. Aí esse aditivo também precisa ser enviado. O que precisa enviar nessa fase? O anexo do próprio termo aditivo. Eu vou fazer uma rescisão de contrato, eu cadastro lá um aditivo para ele com o tipo rescisão. O que é o anexo? O termo de rescisão. Tá? Ah, tem uma licitação minha que eu fiz, enviei a abertura dela, porém ela vai ser cancelada. Aí eu envio aqui a situação do procedimento. Tá? Vou demonstrar essa situação aqui. Mas
Vou dar uma pausa aqui, para vocês mandarem as dúvidas. Ficou claro esse fluxo? Então, eu envio o procedimento licitatório, envio o contrato substitutivo. Depois do contrato, se tiver aditivo, envio o aditivo. Se tiver rescisão daquele contrato, envio a rescisão. O fluxo principal do Colares, sim, 95% que vocês vão enviar Colares é isso. É licitação fase 1, fase 2, dispensa e contrato. Aí, começo de ano tem muito envio de aditivo, né? Que é dos contratos do ano anterior. Tem algumas rescisões de contrato. Basicamente é isso aqui o nosso envio Colares. Mandem as dúvidas aí no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer a situação aqui do procedimento, tá? Então, a gente tinha enviado aquela licitação lá do convite, né? Por algum motivo, deu algum problema nessa licitação, eu preciso cancelar ela. Então, eu vou vir aqui, ó, tem a busca de funcionalidade, tá, pessoal? Então, assim, se eu quiser saber alguma coisa aqui, eu quero saber onde que tem contrato. Então, digito contrato, tudo que tem relacionado a contrato, o sistema me mostra, tá? Então, no caso nosso aqui, é a situação do procedimento. Fica lá em, se eu passar o mouse, ele me mostra. Fica lá em licitação, principais, cadastro, situação do procedimento. Clico no cadastro. Estou sem permissão. Deixa eu liberar minha permissão aqui. Liberar minha permissão aqui. Agora já vou ter acesso. Posso buscar também pelo código da tela. Tá? É a 1315, ele já traz ela aqui para mim. Então, eu vou dar um novo, vou informar aqui aquela minha licitação que eu enviei. Então, é uma licitação, código dela aqui, ou posso buscar na lupa. E a data do procedimento. Então, eu fiz o envio, tudo mais, porém, deu problema. Eu vou precisar cancelar essa licitação. Escolho o tipo aqui, ó, foi anulada, foi revogada, foi suspensa por determinação judicial, foi suspensa pelo TCM, foi suspensa por determinação administrativa interna de vocês. E escolho aqui, informo aqui a descrição. Então, por exemplo, retificação, fornecedor entrou com um processo de impugnação. Por exemplo, vocês iriam detalhar aqui o que ocorreu para você estar suspendendo ou cancelando essa licitação. Clique em salvar, ele cria o registro escolar aqui, e aqui a única coisa que eu preciso colocar é o anexo, tá? Eu tenho aqui deixa eu ver se esse aqui está configurado. Ó, eu tenho aqui um termo, né, que o sistema gera. Eu posso anexar, baixar ele aqui em PDF e anexar. Tá? Então, eu vou clicar aqui no anexo e incluir igual nas outras fases. Pega meu anexo aqui. Então, termo de suspensão. E marco para ir para o portal. Clico em salvar e assino digitalmente. Pronto. Então, lá na minha tela do Colare, está lá minha situação do procedimento. Marco para enviar, vai ser enviado. Então, foi enviado. Certo? Então, é isso. A adesão é o mesmo procedimento, pessoal. O pessoal perguntou que adesão. A adesão eu cadastro ela aqui, ó, em licitação, principais, licitações. Dou um novo, vou escolher minha modalidade adesão à ata de registro de preço e vou informar aqui na natureza do procedimento que é uma adesão a uma ata. Tá? Não, se for só um registro de preço, aí é aquele caso que eu falei para vocês. Se não for gerar contrato desse registro de preço, eu vou ter que mandar posteriormente os empenhos, né?
Aí, quando é um registro de preço, eu mando como fase 1 e fase 2. Só quando é adesão à ata que tem um layout separado. Agora, um registro de preço que o próprio município está fazendo, eu mando como licitação fase 1, licitação fase 2 na modalidade de pregão, tomada de preço, a modalidade correspondente. Vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Que aí a gente vai entrar num outro assunto aqui, que é a retificação do envio, quando eu já homologuei ele e preciso fazer alguma alteração. Mandem as dúvidas aí, por favor. Viu, Maria? Eu já, no caso seu aí, adesão, então a gente tem que cadastrar a adesão aqui no sistema. Como que eu estou as informações dos itens que eu estou aderindo, quais os fornecedores que vão me fornecer esses itens. É um cadastro de licitação normal. A única coisa que muda é que a modalidade é adesão e a natureza é adesão. Aí eu envio ele na fase de adesão, mas ele também vai pedir o anexo lá do termo de adesão. Basicamente é isso, tá? Mandem as dúvidas aí, pessoal, por favor. Ficou alguma dúvida em relação a isso aí? Então, ó, recapitulando, eu envio meu procedimento licitatório como fase 1, fase 2 ou dispensa. Após eu enviar isso, eu vou fazer o envio do contrato ou do substitutivo, que é o empenho. Caso esse contrato aqui tenha aditivos posteriormente, eu envio os aditivos. A adesão, mesma coisa. Eu envio a minha fase de adesão, envio o contrato e envio os aditivos. Tá? Processo seletivo não é cadastrado na licitação. Processo seletivo ele é enviado pelo colar e folha. Tá? Então, aqui na licitação a gente só tem credenciamento profissional de saúde, serviço técnico especializado, a gente faz uma inegibilidade. Processo seletivo é enviado pelo colar e folha. Aí tem um outro treinamento de colar e folha lá com o pessoal da folha. Então, quando vocês mandam as perguntas aí, eu vou fazer a retificação de um envio. Tá? Então, a gente fez aqui o envio aqui daquela licitação fase 2 e já está homologado, certo? Então, eu preciso, por algum motivo, reenviar essa fase 2. Como ela já está homologada, eu preciso pedir autorização para reenviar essa fase 2. Como que é isso? Eu tenho que mandar a retificação. Então, eu vou abrir a minha licitação, tá? Então, vou abrir aquela licitação que a gente enviou. Vou vir aqui na minha aba Colare e vou colocar aqui ela como homologada, tá? Minha fase 2, porque ela já foi homologada. E vou retificar. Então, como ela já está homologada, eu vou clicar aqui nesse cadeadinho aqui, ó, retificação de homologação. Tá? Então, vou clicar em retificação, ele vai me pedir a representação, clico em confirmar. Ele vai pedir, por que você está retificando? Ah, eu estou atualizando os dados. Ah, teve erro, eu estou corrigindo os dados. Então, vou escolher aqui atualização e vou escrever aqui o motivo. Então, atualização das dotações orçamentárias, por exemplo. O que ocorreu que você está precisando reenviar. Clique em confirmar. Vai processar. Foi enviado o pedido da retificação, tá? Não reenviou os dados ainda. Por isso que eu falo. Antes de homologar, ver se está tudo ok, se não vai precisar fazer nenhuma alteração no processo, porque depois tem que fazer esse procedimento aqui. Então, a gente enviou o pedido de retificação. Lá no Colare, vai aparecer aqui. Ó, solicitação de retificação. Então, é apenas uma solicitação. Eu venho aqui em homologar essa solicitação. Então,
eu homologo. Inicialmente o pessoal do Colari que estava homologando. Então eles analisavam esse pedido para depois liberar a homologação. Agora eles já deixou a própria pessoa homologar e eles fiscalizam depois. Então eu homologuei minha solicitação de retificação. Quando eu fiz o envio dela, lá na tela do meu Colari, a minha fase 2 está lá de novo. Então, está ela aqui de novo. Ó. Agora que eu vou enviar os dados que eu alterei. Então, vou marcar, seleciono aqui o que foi. Então, foi uma atualização. E clico para enviar. Seleciono a representação, que é o padrão do Colari. Foi enviado. Aí, se a gente for buscar ela lá, ela está não homologada de novo. Então, está aqui nossa fase 2, ó, como não homologada. Aí eu busco aqui, marco ela aqui e tenho que homologar de novo. Tá? Como que eu acho essa fase 2 aqui? No Mega, ele grava, para mim, vou abrir a minha licitação. Ele grava para mim aqui o ID do TCM. Ó, tá? Então, aqui, ó, 2693. Eu venho aqui no Colari, pelo ID aqui, 2693. Ó, tá aqui, fase 2. Como eu retifiquei e enviei de novo, não está homologado. Tem que homologar de novo esse novo envio. Manda homologar. Ele vai pedir para assinar e tudo mais. Agora sim que eu fiz a retificação dos dados. Entendeu o processo? Então, a retificação, quando tem retificação após homologação, eu tenho que enviar o pedido de retificação, né, que ele chama solicitação de retificação, né? Enviar a solicitação de retificação, depois eu tenho que homologar essa solicitação e depois eu tenho que reenviar os dados da fase que será retificada. Então, aí eu poderia pedir essa retificação para qualquer fase 1, fase 2, contrato, qualquer uma. Tá? E depois disso, eu ainda tenho que homologar novamente a fase reenviada. Então, sempre é bom, antes de homologar, conferir para ver se não vai ter nenhuma alteração. Não é difícil, é só um pouquinho trabalhoso, né? Porque Colari exige que sejam esses passos. Primeiro eu peço a retificação, homologo o pedido. Reenvio os dados, homologo o reenvio dos dados. Certo? Dúvidas? Então, a gente fez todos os passos aqui do Colari. Basicamente é isso. Não é difícil. Acho que o mais trabalhoso aí é vocês terem esses anexos, que às vezes dá um trabalhinho para arrumar, né? Os anexos. Tem gente que gosta que manda o escaneado mesmo. Então, tem essa questão dos anexos e preencher os dados corretamente durante o cadastro. Então, eu vou fazer uma licitação, eu já vou preencher minha dotação, meu parecer, já vou pôr meu anexo do meu edital, já vou pôr meu anexo da minha publicação, que a hora que chegar para eu enviar para o Colari, já está prontinho, é só eu clicar em enviar. Tá? Mandem as dúvidas aí, pessoal, que aí agora a gente já vai estar... Acho que o conteúdo que eu precisava passar para vocês era esse. Se tem alguma dúvida, mandem aí, por favor.